Uma escrava grávida trabalhou 8 horas seguidas em trabalho de parto carregando sacos de café pesados porque tinha tanto medo de reclamar que preferiu arriscar dar à luz trabalhando. Quando finalmente gritou durante o nascimento após 30 anos nunca reclamando de nada, algo absolutamente impossível aconteceu. Memórias de toda sua vida começaram a se manifestar visivelmente no ar como imagens fantasmagóricas, mostrando para todos ao redor cada momento que ela sofreu em silêncio. Dezenas de testemunhas viram suas memórias flutuando no ar e nunca mais conseguiram esquecer o que viram. O que aconteceu depois mudou tudo. Essa história real do Brasil imperial é absolutamente chocante sobre o poder do testemunho. Me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo? E se você quer mais histórias brasileiras impactantes e inesquecíveis, se inscreve no canal agora e ativa o sininho das notificações. Vem com a gente! O interior de São Paulo ardia sob o sol implacável de janeiro de 1878. O calor denso e sufocante transformando cada movimento em esforço consciente enquanto fazendas de café se estendiam através de colinas ondulantes da região de Campinas que alimentavam a economia imperial com grãos que enriqueciam senhores e matavam escravizados através de exploração sistemática e implacável. A fazenda Nossa Senhora da Conceição era uma das propriedades mais prósperas e eficientes da região, produzindo café de qualidade excepcional que comandava preços premium em mercados europeus exigentes. Era propriedade do barão Rodrigo de Andrade e Castro, homem de 61 anos cuja família acumulara fortuna considerável através de 3 gerações de exploração meticulosa da terra e dos 720 escravizados que a trabalhavam sob regime que era brutal em sua eficiência calculada e fria. O barão Rodrigo cultivava cuidadosamente imagem de senhor moderno e progressista, homem que estudará engenharia em Paris, que aplicava métodos científicos à agricultura, que lia publicações sobre administração racional de propriedades, e que falava eloquentemente sobre a importância de eficiência e produtividade máximas através de gestão sistemática. Era homem que abordava a escravidão não com paixão ou crueldade emocional mas com racionalidade fria que via escravizados como unidades de produção a serem otimizadas através de sistemas meticulosamente projetados de controle, vigilância e punição proporcional. Essa racionalização tornava a crueldade mais eficiente e mais devastadora porque era despojada de emoção e transformada em ciência administrativa aplicada com precisão impessoal que não reconhecia a humanidade de pessoas sendo gerenciadas. Elemento particularmente insidioso de sistema do barão era a política de não reclamação absoluta, expectativa rigorosamente imposta e severamente policiada de que escravizados nunca questionassem ordens recebidas, nunca reclamassem de condições impostas, nunca expressassem insatisfação ou desconforto com o trabalho designado, e aceitassem toda instrução com obediência silenciosa e imediata sem comentário ou resistência verbal nenhuma. Reclamação ou questionamento eram interpretados como insubordinação que minava a disciplina operacional e eficiência produtiva, e portanto eram punidos severa e consistentemente através de sistema elaborado e escalonado de penalidades que aumentavam rapidamente de trabalho adicional para isolamento para chicoteamento público para venda punitiva separando famílias. Resultado era cultura institucionalizada e profundamente arraigada de silenciamento onde pessoas aprendiam através de condicionamento brutal e repetido que a única forma segura de existir era em silêncio absoluto sobre condições, necessidades e sofrimentos, sem voz que expressasse experiência vivida, sem presença verbal que indicasse resistência ou descontentamento, reduzidos a instrumentos mudos executando vontade alheia sem capacidade reconhecida de ter opiniões ou necessidades próprias que mereciam consideração ou respeito. Entre os 720 escravizados estava Joana, mulher de 30 anos grávida de 9 meses, cuja história encapsulava tanto resiliência humana extraordinária quanto desumanização sistemática de regime escravista racionalizado que negava a humanidade através de proibir expressão de experiência vivida. Ela nascerá na fazenda durante período de expansão acelerada das plantações de café, filha de Rosa que morrera de exaustão nos campos quando Joana tinha apenas 13 anos. Morte que ninguém comentara publicamente porque comentar morte ou expressar luto seria reclamar de condições que causaram morte, e reclamar era proibido absolutamente. Joana crescerá trabalhando primeiro na casa de engenho onde café era processado sob calor brutal e poeira sufocante, depois como mucama servindo diretamente baronesa Elvira, esposa do barão. Posição de mucama era simultaneamente privilégio relativo, trabalho doméstico protegido de elementos naturais mais brutais,
e prisão psicológica onde vigilância era constante, expectativas eram impossíveis, e qualquer expressão de necessidade ou desconforto era interpretada como reclamação proibida punível com severidade crescente. Joana era conhecida em toda a fazenda por silêncio profundo sobre próprias condições e necessidades que ia muito além de mera quietude obediente. Era ausência quase completa de voz sobre experiência vivida. Supressão tão total de expressão de necessidades ou desconfortos que ela parecia existir sem capacidade de articular própria experiência mesmo quando experiência era de sofrimento óbvio e intenso. Ela trabalhava quando doente sem mencionar sintomas, continuava funcionando quando ferida sem relatar ferimento, suportava condições impossíveis sem indicar que condições eram problemáticas, aceitava toda ordem sem questionar mesmo quando ordens eram obviamente perigosas ou impossíveis de executar adequadamente. Outros escravizados falavam sobre Joana em termos que misturavam admiração e preocupação profunda. Admiração por capacidade extraordinária de evitar problemas através de nunca reclamar de absolutamente nada independente de quão impossível situação fosse. Preocupação porque supressão tão completa de voz sobre própria experiência parecia indicar quebramento interior profundo que ia além de autopreservação pragmática e entrava em território de perda fundamental de senso de ter direito a articular necessidades ou limites próprios. Ela nunca reclama de nada, diziam em sussurros cautelosos quando fora de alcance auditivo de feitores. Mesmo quando deveria reclamar, mesmo quando seria razoável expressar que algo é impossível ou perigoso. É como se capacidade de reconhecer e articular próprias necessidades foi destruída através de anos de punição severa de qualquer expressão que pudesse ser interpretada como reclamação. Trabalha até colapsar sem dizer que está alcançando limites, suporta dor sem indicar que dor existe, aceita impossível como se fosse razoável. O pai do bebê que carregava era mistério absoluto porque Joana nunca falará sobre assunto com absolutamente ninguém, mantendo silêncio tão completo que até especulação era difícil porque faltava qualquer informação base. Havia rumores vagos e não confirmados, alguns diziam que era filho de Paulo, escravizado de 35 anos que trabalhava como feitor de segunda linha supervisionando o trabalho nos campos e que possivelmente mantinha relação com Joana embora ninguém jamais os visse interagir de formas que indicariam intimidade. Outros murmuravam possibilidade mais sombria e tragicamente comum que era filho do próprio Barão Rodrigo ou de filho dele Henrique, violações sistemáticas que aconteciam regularmente mas que eram cobertas por múltiplas camadas de silêncio. Silêncio de vítimas que não podiam reclamar sem punição. Silêncio de testemunhas que não podiam comentar sem implicar-se. Silêncio de perpetradores que sabiam que silêncio era garantido por sistema de terror que mantinham. Esse silêncio absoluto de Joana sobre todos os aspectos de gravidez, não apenas paternidade mas também sobre como estava se sentindo física e emocionalmente, sobre preocupações que tinha, sobre preparações que estava fazendo ou não fazendo, criará dinâmica particularmente perigosa com baronesa Elvira. Mulher de 58 anos cuja própria maternidade fora marcada por tragédias múltiplas, 12 gravidezes resultando em 9 abortos espontâneos devastadores e 3 filhos que sobreviveram à infância, Elvira desenvolvera obsessão patológica com controlar narrativa sobre gravidez e maternidade em sua propriedade. Necessidade psicológica de supervisionar e dirigir experiências reprodutivas de mulheres escravizadas como forma de exercer controle que não conseguirá exercer sobre próprias experiências reprodutivas traumáticas. Ver Joana silenciosamente grávida, trabalhando eficientemente através de 9º mês sem aparente dificuldade e sem nunca compartilhar informação ou pedir orientação ou expressar necessidade de qualquer tipo. Provocava raiva crescente em Elvira que interpretava silêncio não como produto de sistema que punia reclamação mas como recusa deliberada e insolente de reconhecer a autoridade de Elvira sobre experiência reprodutiva que Elvira sentia ter direito absoluto de supervisionar e controlar. Foi em manhã de quinta-feira, 24 de janeiro de 1878, que incidente aconteceu que testaria silêncio de Joana sobre próprias necessidades até quebramento absoluto e desencadearia eventos que ninguém presente jamais esqueceria pelo resto de vidas. Joana estava servindo café da manhã na sala de jantar elaboradamente decorada onde família tomava a primeira refeição do dia, movendo-se com extremo cuidado que gravidez de 9 meses em estágio final exigia enquanto carregava a bandeja de prata pesada com bule de café quente, xícaras de porcelana delicada importada, e pratinhos de pães frescos e geleias variadas. Seu ventre estava tão volumoso e baixo,
indicando que bebê descera e que parto estava iminente, possivelmente em questão de dias ou mesmo horas, que equilibrar bandeja enquanto navegando ao redor de móveis requeria concentração absoluta e ajustes constantes de postura e centro de gravidade. Quando se aproximou de mesa para servir baronesa, uma das xícaras na bandeja chacoalhou ligeiramente, produzindo som tênue de porcelana tocando porcelana. Não caiu, não quebrou, nem derramou, mas fez pequeno som que chamou a atenção. Elvira, em humor particularmente negro devido à carta recebida no dia anterior contendo notícias de morte de prima de quem fora próxima na juventude, viu oportunidade perfeita de exercer poder absoluto e descarregar frustração e raiva acumuladas de forma que humilharia e puniria Joana por crime imaginário de trabalhar com barriga volumosa que Elvira achava ofensiva visualmente. Meu Deus! Elvira exclamou com dramatização perfeitamente calibrada para máximo efeito teatral e humilhante. Você está trabalhando tão descuidadamente que quase quebrou porcelana valiosa. Sua barriga grotesca e inchada está tornando você completamente incompetente e perigosa para objetos de valor. Joana imediatamente abaixou cabeça em postura de submissão total e silenciosa, colocando bandeja cuidadosamente em mesa antes de assumir posição de súplica muda que anos de cativeiro brutal ensinaram ser única resposta possivelmente segura à acusação de senhora, independente de quão injusta a acusação fosse. Não falou palavra, não se desculpou verbalmente porque desculpa verbal poderia ser interpretada como explicação ou justificativa que seria reclamação implícita de injustiça de acusação. Não ofereceu defesa porque defesa seria questionar a autoridade de senhora que tinha direito absoluto de definir realidade independente de fatos objetivos. Mas silêncio dela, longe de aplacar Elvira, apenas intensificou fúria porque a ausência de resposta verbal era interpretada como insolência silenciosa e recusa de reconhecer apropriadamente gravidade de transgressão imaginária. Você nem se desculpa verbalmente. Elvira disse com indignação performática elaborada. Fica aí em silêncio insolente como sempre, como se fosse superior demais para falar quando senhora a acusa de incompetência. Seu silêncio arrogante sobre tudo, sobre quem engravidou você, sobre como está se sentindo, sobre quando o bebê virá, tudo isso termina hoje com punição apropriada que ensinará lição sobre importância de comunicação apropriada com superiores. Rodrigo, ela virou-se dramaticamente para marido que estava comendo metodicamente sem olhar para a cena porque preferia não testemunhar crueldades que esposa praticava regularmente. Esta escrava trabalha incompetentemente com barriga que a torna inútil, e mantém silêncio insolente sobre todos os assuntos que me competem como senhora desta casa. Precisa aprender que trabalho adequado é esperado independente de condição física e que silêncio sobre assuntos que competem à senhora não será tolerado. Barão Rodrigo, comprometido com manutenção de sistema de autoridade absoluta que via como essencial para a eficiência operacional máxima e lucratividade da propriedade, acenou gravemente sem interromper refeição ou fazer contato visual com Joana, cuja humanidade preferia não reconhecer diretamente. Muito bem estabelecido, Elvira. Joana, você demonstrou incompetência que colocou propriedade valiosa em risco potencial através de descuido derivado de permitir que condição física interferisse com trabalho adequado. E sua recusa consistente de comunicar verbalmente quando senhora se dirige a você sobre assuntos legítimos é desrespeito intolerável de autoridade apropriada. Punição será trabalho em casa de engenho por turno completo hoje para compensar incompetência demonstrada e para ensinar através de experiência física que condição pessoal não justifica falha em executar trabalho adequadamente. Eram palavras cuidadosamente escolhidas para soar racionais e proporcionais quando eram na verdade sentença deliberadamente cruel projetada para quebrar Joana através de trabalho físico brutal impossível para a mulher grávida de 9 meses em estágio final quando o parto poderia começar literalmente a qualquer momento. Casa de engenho era onde café colhido era processado, grãos eram secos sob sol brutal, depois descascados através de máquinas barulhentas, depois separados e ensacados para transporte. Trabalho envolvia carregar sacos pesados de café, operar máquinas que geravam calor intenso adicional ao calor já brutal de janeiro, respirar poeira constante de cascas de café que irritava pulmões, tudo em ambiente que era infernal mesmo para trabalhadores não grávidos e que seria potencialmente letal para a mulher no final de gravidez. E Joana, fiel a padrão de vida inteira de nunca reclamar de absolutamente nada independente de quão impossível ou perigosa a situação fosse, acenou silenciosamente em aceitação de punição sem protestar,
sem questionar, sem pedir misericórdia ou acomodação, sem apontar que trabalho designado era perigoso para ela e para bebê. Porque apontar qualquer dessas coisas seria reclamar e reclamar era proibido absolutamente sob pena de punição escalada dramaticamente até níveis que incluíam separação permanente de qualquer criança que nascesse. Joana foi escoltada para a casa de engenho por feitor que recebeu instruções claras de que ela deveria trabalhar turno completo normal sem acomodação especial para a condição física. Quando chegaram ao edifício grande e aberto onde máquinas operavam constantemente gerando barulho ensurdecedor e calor que fazia ar ondular visivelmente, feitor designou Joana para carregar sacos de café de área de secagem para máquinas de processamento. Trabalho que envolvia levantar sacos de aproximadamente 20 a 25 quilos repetidamente e carregá-los através de distâncias de 20 a 30 metros. Era trabalho que seria fisicamente exigente para qualquer pessoa e que era potencialmente perigoso para a mulher grávida de 9 meses porque esforço de levantar peso repetidamente poderia induzir trabalho de parto prematuro, porque calor extremo aumentava risco de desidratação e exaustão que eram perigosos para bebê, porque inalação de poeira poderia causar problemas respiratórios que reduziriam a oxigenação que bebê recebia. Mas Joana não reclamou, não questionou, não pediu modificação de trabalho porque fazer qualquer dessas coisas seria admitir que tinha limites ou necessidades que sistema não reconhecia como legítimos. Através de manhã, Joana trabalhou em silêncio absoluto carregando sacos de café sob sol que tornava-se progressivamente mais brutal conforme dia avançava. Suor escorria constantemente, respiração tornava-se progressivamente mais difícil conforme calor e poeira acumulavam em pulmões. Costas começaram a doer intensamente de levantar peso repetidamente com centro de gravidade deslocado dramaticamente por gravidez. Mas ela continuava sem expressão visível de dificuldade porque expressar dificuldade seria reclamar. Foi ao meio-dia, após 4 horas de trabalho brutal sob condições infernais, que Joana sentiu primeira contração real, não Braxton Hicks mas tensão uterina que era qualitativamente diferente, que sinalizava início definitivo de trabalho de parto induzido provavelmente por combinação de esforço físico extremo, calor brutal e desidratação progressiva. Dor foi intensa e súbita, fazendo o abdômen contrair violentamente e fazendo respiração parar momentaneamente. Ela parou o trabalho por talvez 5 segundos enquanto esperava a contração passar, mão indo instintivamente para o ventre. Mas então imediatamente retomou o trabalho como se nada tivesse acontecido porque admitir que contração impedira trabalho seria reclamar de dor e reclamar era proibido. Contrações continuaram através de hora seguinte, vindo progressivamente mais frequentes e intensas. Joana suportava em silêncio quase absoluto, parando o trabalho apenas segundos quando contração era particularmente forte, depois continuando exatamente como antes porque parar por mais tempo ou pedir para mudar para trabalho menos fisicamente exigente seria reclamar de condição pessoal que sistema não reconhecia como razão legítima para modificar trabalho designado. Outros trabalhadores na casa de engenho começaram a notar que algo estava errado, viram pausas breves mas crescentemente frequentes, viram mão indo repetidamente para o ventre, viram expressão que ocasionalmente mostrava dor intensa antes de ser rapidamente suprimida, viram respiração tornando-se progressivamente mais difícil. Mas ninguém interveio porque cultura de não reclamação afetava a todos. Se Joana não estava reclamando, então eles não deviam reclamar em nome dela porque fazer isso poderia trazer acusação de fomentar insubordinação ou de questionar decisões de superiores sobre designação de trabalho apropriada. Foi às 2 da tarde, 6 horas após começar trabalho e aproximadamente 2 horas após primeira contração real, que águas de Joana romperam dramaticamente, não vazamento gradual mas jorro súbito de líquido que encharcou saia e escorreu visivelmente por pernas enquanto ela estava carregando o saco de café. Ela parou imediatamente, colocando o saco cuidadosamente no chão porque danificar café seria transgressão grave, e ficou parada processando o significado de águas rompidas enquanto o líquido continuava escorrendo. E naquele momento de decisão crucial, Joana enfrentou escolha impossível produto de sistema brutal que punia reclamação mais severamente que punia continuar trabalhando através de emergências médicas. Podia relatar que águas tinham rompido e que estava em trabalho de parto ativo, admitir que não podia continuar trabalhando, arriscar acusação de dramatizar ou de usar condição pessoal como desculpa para evitar trabalho, arriscar punição escalada que poderia incluir separação permanente de bebê quando nascesse. Ou podia continuar trabalhando em silêncio,
Suportar trabalho de parto sem assistência enquanto continuava executando o trabalho designado. Confiar que corpo sabia o que fazer e que trabalho de parto progrediria lentamente suficiente para completar turno antes de parto real acontecer. E Joana, produto de 30 anos aprendendo que reclamar de absolutamente qualquer coisa era mais perigoso que simplesmente suportar em silêncio independente de custo físico ou risco para a saúde, escolheu continuar trabalhando. Ela limpou o líquido das pernas tão discretamente quanto possível usando barra de própria saia, pegou outro saco de café, e continuou carregando como se absolutamente nada extraordinário ou urgente estivesse acontecendo. Era decisão que era simultaneamente ato de coragem sobre-humana demonstrando força de vontade extraordinária e sintoma de quebramento profundo que destruir a capacidade de reconhecer e defender necessidades e limites próprios mesmo em emergências médicas genuínas onde fazer isso era literalmente questão de vida ou morte. Trabalho de parto progrediu através de tarde enquanto Joana continuava carregando sacos de café sob calor que tornava-se progressivamente mais intenso conforme sol movia-se através de céu. Contrações vinham agora a cada 3 a 4 minutos, suficientemente intensas e frequentes para fazer maioria das pessoas parar tudo e buscar ajuda médica imediatamente. Mas ela continuava trabalhando com determinação mecânica que vinha de dissociar completamente consciência de corpo que sofria e que estava em processo ativo de dar à luz. Era como se houvesse duas Joanas existindo simultaneamente em realidades paralelas que não se comunicavam. Corpo que estava em trabalho de parto progressivo aproximando-se rapidamente de estágio de expulsão final, e mente que recusava reconhecer aquela realidade corporal e que continuava dirigindo o corpo para executar trabalho designado como autômato programado incapaz de reconhecer ou responder a sinais de emergência que corpo enviava constantemente e que eram ignorados sistematicamente. Através de anos de condicionamento brutal. Foi às 4 da tarde. 8 horas após começar trabalho impossível e 4 horas em trabalho de parto ativo sem assistência ou descanso ou hidratação adequada, que Feitor finalmente notou que algo estava definitivamente e obviamente errado não porque Joana demonstrasse dificuldade, ela continuava suprimindo expressão com controle sobre-humano, mas porque viu líquido no chão que vinha de direção dela e que não era suor normal mas era obviamente líquido amniótico continuando vazar. Joana, ele disse aproximando-se com mistura de irritação e preocupação crescente. O que é esse líquido? Você está em trabalho de parto. Joana tentou responder mas contração particularmente forte atravessou o corpo naquele momento exato, fazendo-a curvar-se involuntariamente e ofegar. Primeiro som audível de dor que permitirá se fazer em 8 horas de trabalho de parto progressivo. Foi quebramento momentâneo de controle que mantivera tão perfeitamente, e quebramento foi notado imediatamente por todos presentes na casa de engenho que pararam trabalho e olharam. Quando contração passou após talvez 20 segundos que pareceram eternidade, Joana tentou retomar postura normal e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, mas Feitor segurou o braço dela impedindo o movimento. Você está em trabalho de parto agora, não está? Ele exigiu confirmação. Joana, finalmente forçada a reconhecer verbalmente realidade que tentará negar através de continuar trabalhando, sussurrou com voz que era tão fraca que era quase inaudível. Sim, desde meio-dia, águas romperam, as duas, mas não quis reclamar ou parar trabalho, sem permissão. Eram palavras que revelavam devastação profunda de sistema que quebrara a pessoa tão completamente que ela trabalhou 4 horas em trabalho de parto ativo após águas romperem porque pedir para parar trabalho seria reclamar e reclamar era mais aterrorizante que arriscar dar à luz enquanto carregando sacos de café em casa de engenho infernal. Feitor sentiu horror gelado conforme implicações penetraram. Se Joana colapsasse ou desse à luz ali sem assistência e bebê ou mãe morressem, seria escândalo que poderia manchar reputação de fazenda e possivelmente trazer atenção indesejada de autoridades. Busquem tia Benedita imediatamente. Feitor gritou para trabalhadores mais próximos. E levem mensagem para Casagrande informando que Joana está em trabalho de parto há horas e precisa assistência agora. Movam! Havia urgência em voz dele que era produto de medo pragmático de consequências de morte maternal ou infantil que seria atribuída à negligência dele por não notar situação mais cedo. Não de compaixão genuína por Joana cuja humanidade ele não reconhecia mais que outros em sistema. Joana foi guiada, não carregada porque ainda conseguia andar cambaleando entre contrações,
para a área sombreada ao lado da casa de engenho enquanto esperavam Benedita chegar. E cada passo era agonia que ela continuava suportando tão silenciosamente quanto possível, ainda minimizando expressão de dor mesmo quando expressão seria completamente justificada e esperada, ainda operando sob lógica internalizada de que demonstrar sofrimento era reclamar e reclamar era perigoso mesmo em circunstâncias onde reclamar seria a resposta humana normal e apropriada. Tia Benedita, parteira não oficial de 75 anos com impressionantes 57 anos de experiência trazendo bebês ao mundo sob condições que variavam de desafiadoras a impossíveis, chegou correndo tão rápido quanto idade permitia após receber mensagem urgente. Um olhar experiente para Joana foi suficiente para reconhecer gravidade extrema de situação. Exame rápido mas completo revelou quadro alarmante. Trabalho de parto muito avançado. Ela está dilatando 10 centímetros, completamente. Bebê está coroando, literalmente começando a emergir. Ela está a minutos, não horas, de dar à luz. E está severamente desidratada, exausta além de seguro, coberta em poeira que está dificultando respiração. Ela trabalhou quanto tempo em trabalho de parto? Benedita perguntou com voz que carregava incredulidade e acusação crescentes. 4 horas desde águas romperem. Feitor respondeu defensivamente. 8 horas desde primeiro trabalho de parto começar. Benedita corrigiu após obter confirmação diretamente de Joana através de perguntas diretas que Joana respondeu em sussurros monossilábicos. Ela trabalhou 8 horas carregando sacos pesados de café através de trabalho de parto ativo porque tinha medo demais de sistema para reclamar que estava dando à luz. Era a declaração de acusação clara de que sistema que punia a reclamação criará condições onde mulher trabalhou através de trabalho de parto inteiro porque admitir que estava em trabalho de parto seria reclamar e reclamar parecia mais perigoso que arriscar dar à luz enquanto trabalhando. Feitor não tinha resposta porque a acusação era obviamente verdadeira e porque ele era produto e mantenedor de mesmo sistema que criará condições impossíveis. Bebê está vindo agora, Benedita anunciou com urgência. Não há tempo para mover para a enfermaria. Vai nascer aqui nos próximos minutos. Ela começou a preparar a área improvisada para parto, espalhando panos limpos que sempre carregava em bolsa de parteira, posicionando Joana em posição que facilitaria a descida de bebê, preparando instrumentos básicos que precisaria para cortar e amarrar cordão umbilical. E através de preparações, Joana continuava tendo contrações que agora vinham quase continuamente sem pausa para recuperação, cada uma trazendo o bebê mais próximo de emergir. Benedita guiou-a através de processo. Com próxima contração, você precisa empurrar com toda a força que tem. Precisa fazer sons, gritar, gemer, qualquer coisa que corpo quiser fazer. Não tente ser silenciosa ou estoica. Deixe corpo fazer o que precisa fazer. Mas Joana, produto de 30 anos sendo brutalmente punida por reclamar de qualquer coisa, encontrou quase impossível seguir instruções que pediam que ela vocalizasse livremente. Quando próxima contração veio e ela empurrou conforme instruída, tentou fazer em silêncio completo como fizera tudo por 8 horas. Benedita, reconhecendo o padrão, falou firmemente. Joana, você precisa fazer sons. Suprimir vocalizações torna trabalho mais difícil e perigoso. Gritar ajuda a liberar tensão e facilita a descida de bebê. Você tem permissão para gritar. Não será punida por fazer sons naturais de parto. Eram palavras que tentavam dar permissão explícita que contrariava anos de condicionamento, que tentavam criar espaço onde expressão de dor seria segura em vez de perigosa. E com próxima contração, Joana tentou permitir-se fazer sons. Começou como gemido abafado que tentou suprimir imediatamente por reflexo habitual, mas Benedita encorajou. Continue. Mais alto. Deixe sair. E gradualmente, dolorosamente, Joana começou a permitir sons emergir. Gemidos que tornaram-se progressivamente mais altos, gritos abafados que gradualmente tornaram-se menos abafados. E conforme começava a permitir-se vocalizar pela primeira vez em trabalho de parto que durará 8 horas inteiras em silêncio quase completo, conforme sons de dor e esforço que suprimira por horas finalmente encontravam expressão. Algo extraordinário e completamente impossível começou a acontecer que seria testemunhado por todos presentes na casa de engenho e em área imediata ao redor e que ninguém jamais esqueceria pelo resto de vidas.
Memórias começaram a manifestar-se visivelmente no ar ao redor de Joana. Não metaforicamente mas literalmente, como imagens fantasmagóricas que flutuavam e giravam mostrando cenas de vida dela. Eram memórias de todas as vezes que suprimir a reclamação, todas as vezes que continuará trabalhando através de dor ou doença ou ferimento sem dizer nada, todas as vezes que aceitar impossível como se fosse razoável porque reclamar era mais perigoso que sofrer. Imagem após imagem apareceu flutuando no ar. Joana aos 15 anos trabalhando com febre alta sem mencionar sintomas. Joana aos 18 queimando mão em panela quente e continuando cozinhar sem relatar ferimento. Joana aos 22 carregando peso impossível com músculo das costas lesionado sem pedir acomodação. Joana aos 25 trabalhando através de disenteria severa sem admitir doença. Era uma década e meia de sofrimento silencioso manifestando-se visualmente. Registro objetivo de todas as vezes que sistema que punia a reclamação forçara a negar e suprimir necessidades e limites próprios. E conforme memórias continuavam a aparecer, mostrando ano após ano de sofrimento não reclamado acumulando-se, testemunhas ao redor ficaram paralisadas não apenas por impossibilidade de fenômeno mas por peso emocional devastador de ver objetivamente e inegavelmente custo acumulado de sistema que impunham ou do qual eram cúmplices. Cada imagem era acusação silenciosa mas poderosa, cada cena era testemunho de violência de forçar silêncio sobre sofrimento, cada memória manifestada era evidência impossível de ignorar de quebramento progressivo de pessoa através de negar direito de articular necessidades. Paulo, o feitor de segunda linha que muitos suspeitavam ser pai do bebê de Joana, chegará correndo quando ouvirá que ela estava em trabalho de parto, e agora assistia com horror crescente conforme memórias flutuavam mostrando cenas que incluíam momentos quando ele próprio fora aquele que impusera trabalho que ela fizera sem reclamar mesmo quando era impossível. Ver objetivamente através de olhos de Joana momentos quando ele exercera autoridade sem reconhecer custo humano era devastador de formas que palavras descritivas não podiam capturar. Benedita, focada em trabalho imediato de assistir parto mesmo enquanto processando o fenômeno impossível acontecendo ao redor, continuou guiando Joana. Bebê está coroando. Mais uma ou duas empurrões fortes. Continue fazendo sons, deixe tudo sair. E Joana empurrou com força que vinha de algum reservatório profundo que transcendia exaustão física extrema, gritando agora sem tentar suprimir, vocalizando anos de dor silenciada através de momento de crise absoluta. E conforme gritava e empurrava, conforme liberação vocal tornava-se progressivamente mais intensa e completa, memórias manifestadas ao redor tornaram-se progressivamente mais vívidas e detalhadas e numerosas até que ar estava preenchido com centenas de cenas sobrepostas mostrando vida inteira de sofrimento não reclamado. Era como se supressão de 30 anos estava sendo liberada simultaneamente, como se todas as reclamações que nunca fizera estavam manifestando-se de uma vez em forma visual que forçava testemunhas a ver e reconhecer custo que sempre fora invisível e negado. E então bebê nasceu em rache final com grito de Joana que foi mais alto e mais liberado que qualquer som que fizera antes, não apenas grito de dor física de parto mas grito que carregava 3 décadas de sofrimento silenciado finalmente encontrando voz através de momento de quebramento absoluto de controle que mantivera tão rigidamente por tanto tempo. Era a vocalização que transcendia a individual e tornava-se testemunho coletivo de todas que sofreram em silêncio porque sistema punia a reclamação. E no momento exato em que bebê emergiu completamente e encheu pulmões com primeiro choro vigoroso, memórias manifestadas ao redor cessaram instantaneamente. Simplesmente desapareceram como se nunca tivessem existido, deixando ar claro mas deixando testemunhas com memórias impossíveis de esquecer de ter visto objetivamente custo de sistema que mantinham. Foi transição tão abrupta quanto início fora súbito, mas impacto psicológico de ter testemunhado manifestação visual de sofrimento acumulado não podia ser apagado simplesmente porque imagens desapareceram. Benedita pegou o bebê que nascerá e verificou rapidamente. Era menina, pequena e prematura por talvez 2 semanas mas respirando independentemente e chorando vigorosamente apesar de circunstâncias impossíveis de nascimento. É menina. Ela anunciou com voz que tremia ligeiramente de ter testemunhado não apenas nascimento mas manifestação impossível de memórias. Pequena mas viva apesar de tudo. Você fez trabalho impossível, Joana. Impossível mas você fez. Joana, exausta além de capacidade de processar completamente o que acabará de acontecer, estendeu braços tremendo para bebê.
Benedita colocou criança recém-nascida em braços de mãe, e Joana segurou filha com mistura de alívio profundo de ter sobrevivido e amor que não tivera permissão de expressar durante gravidez inteira, porque expressar amor ou preocupação maternal seria reclamar implicitamente de fardo de estar grávida. E conforme segurava bebê, conforme permitia-se pela primeira vez sentir e expressar amor maternal abertamente sem medo de punição, lágrimas começaram a escorrer, não apenas de exaustão física mas de liberação emocional de 3 décadas nunca permitindo-se expressar vulnerabilidade ou necessidade ou limite. Eram primeiras lágrimas que permitirá-se chorar em memória consciente, primeira expressão emocional aberta que não suprimira imediatamente, primeiro momento de vulnerabilidade que não escondeu. Paulo ajoelhou-se ao lado de Joana, próprios olhos molhados com lágrimas conforme processava peso de ter visto através de memórias manifestadas todas as vezes que impusera trabalho sem reconhecer custo. Eu vi, ele disse com voz quebrada. Vi todas as vezes que você sofreu sem reclamar. Vi todas as vezes que sistema, que todos nós fizemos você suportar impossível em silêncio. E agora vejo o custo. Vejo o quebramento. E não posso não ver mais. Notícia do que acontecerá espalhou-se através da fazenda Nossa Senhora da Conceição com velocidade extraordinária. Não apenas que Joana dera à luz em circunstâncias dramáticas após trabalhar 8 horas em trabalho de parto, mas que memórias tinham manifestado-se visivelmente durante o nascimento mostrando vida inteira de sofrimento não reclamado, forçando testemunhas a ver objetivamente custo de sistema que punia a reclamação. História carregava poder visceral porque não dependia de relatos subjetivos de sofrimento que podiam ser negados ou minimizados, mas incluía testemunho de dezenas que viram memórias manifestadas e que não podiam negar o que olhos próprios viram. Ela trabalhou 8 horas em trabalho de parto carregando sacos de café porque tinha medo demais de reclamar. História contava conforme circulava. E quando finalmente permitiu-se gritar durante nascimento depois de vida inteira nunca reclamando, memórias manifestaram-se visivelmente. Centenas de cenas mostrando todas as vezes que sofreu sem dizer nada porque sistema pune reclamação. Todos que estavam lá viram. Viram objetivamente custo de 30 anos de silêncio forçado sobre sofrimento. E não podem não ver mais. Baronesa Elvira, ao ouvir relato de manifestação de memórias, sentiu não compaixão imediata mas desconforto profundo nascido de reconhecimento de que sistema que ela mantinha e beneficiava tinha custos humanos que normalmente permaneciam invisíveis mas que agora foram tornados impossíveis de ignorar através de manifestação visual que múltiplas testemunhas confirmavam ter visto. Ela foi à casa de engenho não por bondade mas por necessidade psicológica de confrontar ou negar o que supostamente acontecerá. Chegou encontrando Joana ainda deitada onde dera à luz, seguindo o bebê que Benedita limpara e envolvera em panos, cercada por trabalhadores que permaneceram após testemunhar nascimento e manifestação. É verdade. Elvira exigiu de Benedita com voz que tentava soar autoritária mas que carregava incerteza incomum. Memórias manifestaram-se visivelmente como relatado. Benedita respondeu com honestidade que custava porque desafiar senhora diretamente era perigoso mas porque extraordinário de situação dava coragem. Sim, senhora. Vi com próprios olhos. Memórias flutuavam no ar mostrando cenas de vida de Joana. Todas as vezes que sofreu sem reclamar porque sistema pune reclamação. 30 anos de sofrimento silenciado manifestando-se visualmente conforme ela gritava durante nascimento. Todos aqui viram. Ela gesticulou para trabalhadores ao redor que acenaram confirmação. Elvira olhou para Joana procurando algo, talvez esperando ver mulher humilhada e grata por ter sobrevivido, ou mulher quebrada e incapaz de ameaçar ordem estabelecida através de ter demonstrado dramaticamente custo de sistema. Mas o que viu foi mulher transformada através de experiência de ter finalmente expressado em vez de suprimido. Mulher que segurava bebê e que olhava de volta não com desafio mas com dignidade nascida de ter sobrevivido impossível e de ter tido sofrimento invisível tornado visível de formas que testemunhas não podiam negar. Você trabalhou através de trabalho de parto sem reclamar, Elvira disse, palavras saindo mais como acusação que reconhecimento. Por que não disse que estava em trabalho de parto? Por que arriscou dar à luz enquanto trabalhando? Eram perguntas que revelavam hipocrisia extraordinária porque Elvira sabia perfeitamente que sistema que ela mantinha era a razão pela qual Joana não dissera nada. Mas Joana,
Tendo quebrado o silêncio através de gritar durante nascimento e tendo experimentado liberação de expressar em vez de suprimir, encontrou voz que não usará em 3 décadas de cativeiro. Porque reclamar é punido. Ela disse com voz rouca de gritar, mas firme em significado. Porque dizer que estava em trabalho de parto seria reclamar de condição pessoal. Porque pedir para parar trabalho seria questionar designação de trabalho. Porque sistema pune reclamação mais severamente que pune continuar trabalhando através de emergências. Aprendi isso através de 30 anos de punição consistente de qualquer expressão que pudesse ser interpretada como reclamação. Eram palavras que nomeavam violência de sistema diretamente, que recusavam aceitar reformulação de responsabilidade como se silêncio de Joana fosse escolha livre em vez de produto de condicionamento brutal. E Elvira não tinha resposta porque a acusação era obviamente verdadeira e porque testemunhas ao redor, tendo visto memórias manifestadas mostrando exatamente o que Joana descrevia, confirmavam verdade através de presença silenciosa mas poderosa. Barão Rodrigo chegou 30 minutos depois, tendo cavalgado de campos distantes quando recebeu mensagem sobre nascimento dramático e fenômeno impossível que acompanhou. Expliquem o que aconteceu aqui, ele ordenou com a autoridade habitual tentando reimprimir controle sobre situação que claramente escapara de parâmetros normais. Benedita e múltiplas testemunhas descreveram eventos, trabalho de 8 horas através de trabalho de parto, nascimento assistido improvisado, e mais impossível, manifestação visual de memórias durante nascimento mostrando vida inteira de sofrimento não reclamado. Rodrigo, homem de racionalismo e ceticismo, tentou negar ou minimizar. Certamente foi ilusão coletiva, fadiga e calor causando percepções distorcidas. Mas Paulo, feitor que raramente desafiava superiores mas que fora transformado por ter visto memórias incluindo próprias ações, interrompeu ousadamente. Não foi ilusão, Senhor. Todos vimos mesmas imagens claramente e detalhadamente. Vimos cenas específicas de vida de Joana que ela confirma aconteceram. Não foi imaginação mas manifestação real de memórias que testemunharam custo de sistema que força silêncio sobre sofrimento. Era desafio direto que normalmente resultaria em punição severa, mas contexto, nascimento dramático testemunhado por dezenas seguido por fenômeno que testemunhas múltiplas confirmavam ter visto, tornava a punição usual inadequada e potencialmente perigosa porque poderia desencadear resistência coletiva se aplicada em momento quando o sistema estava sendo questionado tão fundamentalmente. Rodrigo, reconhecendo implicitamente que situação requeria cuidado em comum, mudou a abordagem. Joana sobreviveu parto apesar de circunstâncias extremas. Isso demonstra resiliência notável. Ela terá 2 semanas de recuperação antes de retornar a trabalho. Era a oferta que tentava soar generosa mas que evitava completamente confrontar questão central de por que sistema criará condições onde mulher trabalhou 8 horas em trabalho de parto porque tinha medo demais de reclamar. Joana, tendo encontrado voz através de quebramento de silêncio durante nascimento, respondeu pela primeira vez diretamente a Barão com palavras que eram claras e acusatórias. 2 semanas, não curam, 30 anos, de ter que suprimir todas reclamações sobre condições impossíveis. Não reparam, sistema que pune, expressão de necessidade, mais severamente, que pune, trabalhar até colapsar. Memórias que manifestaram, mostraram custo, de 30 anos, de silêncio forçado. Todos viram. Não pode ser não visto mais. Eram palavras de resistência direta que eram sem precedente de Joana e que desafiavam a autoridade de Barão de forma fundamental ao nomear violência de sistema publicamente diante de testemunhas múltiplas. Rodrigo sentiu raiva crescer mas também reconheceu o perigo de punir mulher que acabará de sobreviver nascimento dramático e que acabará de ter sofrimento de vida inteira manifestado visivelmente de formas que testemunhas confirmavam. Punir agora poderia transformar Joana em mártir e poderia catalisar resistência coletiva que seria mais perigosa que permitir insolência passar temporariamente. Ele saiu sem responder verbalmente mas com desconforto visível, autoridade ferida mas intacta porque ainda mantinha poder absoluto mesmo se exercício de poder estava sendo questionado de formas que não fora antes. E a ausência dele removeu pressão que mantinha todos comportando-se com deferência habitual,
permitindo conversas começarem a fluir mais livremente entre trabalhadores que tinham testemunhado nascimento e manifestação. Eu vi memória de quando quebrei braço dela acidentalmente com chicote há 5 anos. Um feitor admitiu com voz baixa carregada de culpa. Ela continuou trabalhando sem relatar ferimento até que cicatrizou torto porque relatar seria reclamar. Vi na manifestação. Vi osso quebrado que nunca mencionou. Outros começaram a compartilhar reconhecimentos similares conforme processavam memórias que viram. Momentos quando testemunharam o sofrimento de Joana mas não interviram. Momentos quando impuseram trabalho sem considerar custo. Momentos quando beneficiaram de silêncio forçado sobre condições. Era início de quebramento coletivo de negação sobre custo humano de sistema. Início de reconhecimento de cumplicidade que vinha não de abstração moral mas de ter visto evidência objetiva impossível de negar ou racionalizar. E quebramento era catalisado especificamente por fato de que manifestação de memórias não dependia de relato subjetivo de Joana que podia ser questionado ou minimizado, mas era testemunhada por dezenas que viram com próprios olhos e que não podiam negar realidade de que sofrimento que preferiam não ver era real e imenso. Joana nomeou bebê testemunho, nome profundamente significativo que reconhecia que nascimento dela fora acompanhado por manifestação que testemunhou sofrimento que sempre fora invisível, que criará evidência objetiva de custo de sistema que todos viram. Porque nascimento dela trouxe testemunho visual, de 30 anos, de sofrimento silenciado. Joana explicou quando perguntada. Porque manifestação testemunhou verdade, que sempre foi negada. Porque ela representa possibilidade de falar verdades que foram silenciadas. Conforme dias tornaram-se semanas após nascimento extraordinário, ficou claro que testemunho era criança com capacidades extraordinárias relacionadas à memória e testemunho. Quando o bebê estava presente, pessoas ao redor encontravam mais difícil negar ou esquecer verdades desconfortáveis que normalmente suprimiriam. Memórias de próprios atos de crueldade ou cumplicidade tornavam-se mais vívidas e impossíveis de ignorar. Negações habituais tornavam-se mais difíceis de manter. Racionalizações que normalmente usariam para justificar sistema tornavam-se transparentemente inadequadas. Há algo sobre ela, trabalhadores comentavam. Quando está no quarto, memórias de coisas que preferiríamos esquecer tornam-se impossíveis de suprimir. Não dramaticamente, mas mensuravelmente. Como se presença dela torna esquecimento conveniente mais difícil. Benedita, observando o fenômeno com interesse, confirmou: bebê de alguma forma impede negação. Pessoas ao redor dela enfrentam verdades que normalmente evitariam. É como se ela é testemunha viva que não permite que testemunho que nascimento dela trouxe seja esquecido. Joana começou o processo longo de reaprender como existir com voz em vez de em silêncio absoluto sobre necessidades e limites. Não foi transformação rápida. 30 anos de condicionamento não desaparecem em semanas. Você ainda suprime automaticamente, Paulo observava. Vejo você começar a expressar necessidade e depois se corrigir e calar como se expressar fosse erro. Leva tempo reaprender que tem direito de articular limites. Joana acenou. Vida inteira aprendi que reclamar trazia punição. Padrão está tão profundo que acontece antes de pensar consciente. Reaprender é trabalho de cada momento. Baronesa Elvira passou por transformação surpreendente. Experiência de ter testemunhas múltiplas confirmarem que viram manifestação de memórias, incluindo memórias de crueldades que ela própria impusera, criou confrontação com própria cumplicidade que não podia mais negar através de racionalizações habituais. Vi na manifestação momento quando ordenei você trabalhar com febre há anos. Ela admitiu a Joana em visita semanas após nascimento. Vi você tremendo mas continuando a trabalhar porque tinha medo de reclamar. E não posso não ver mais. Não posso fingir que não custou algo real. Barão Rodrigo resistiu mais mas confrontado por evidência de que sistema de não reclamação criará condições onde mulher trabalhou 8 horas em trabalho de parto e que manifestação impossível testemunhou custo, implementou reformas modestas. Estabeleceu sistema onde trabalhadores podiam reportar condições médicas urgentes sem punição automática por reclamar. Reconheceu que algumas formas de expressão de necessidade não eram reclamação mas comunicação necessária. Eram mudanças mínimas mas representavam reconhecimento implícito de que sistema absoluto tinha problemas.
Em 1881, quando o movimento abolicionista crescia, Joaquim Nabuco visitou após ouvir história. Seu caso demonstra a violência invisível mas real de escravidão. Ele disse a Joana: sistema que pune reclamação força a pessoa a suprimir necessidades até quebrar. E manifestação de memórias criou testemunho objetivo impossível de negar. Posso documentar. Joana concordou, e artigo resultante grávida e calada. Testemunho visual de sofrimento sistemático foi amplamente publicado e influente. Em 13 de maio de 1888, Joana estava no Rio com testemunho, 10 anos, e Paulo. Tinha 40 anos, ainda lutando com padrões mas capaz de expressão básica. Testemunhou: trabalhei 8 horas em trabalho de parto sem reclamar porque sistema pune reclamação mais que pune sofrer em silêncio. Quando finalmente gritei durante nascimento, memórias de 30 anos de sofrimento não reclamado manifestaram-se visivelmente. Todos viram. Abolição deve incluir direito de expressar necessidades e limites sem punição. Nabuco citou em discurso: escravidão funciona através de forçar silêncio sobre sofrimento. Joana demonstrou custo literal, quando finalmente expressou após vida de silêncio forçado. Memórias manifestaram-se forçando testemunhas ver custo. Sistema que requer tal silêncio é insustentável. Após a abolição, Joana estabeleceu programas para pessoas reaprendendo expressar necessidades após anos sendo punidas por reclamar. Reaprender que tem direito de articular limites é difícil após vida inteira de punição. Mas é possível e necessário. Centenas participaram. Testemunho dedicou vida a documentar testemunhos de sobreviventes de sistemas que puniram expressão. Minha mãe sofreu 30 anos sem reclamar. Nasci quando o testemunho visual de sofrimento manifestou-se. Aprendi que testemunho é poder e que silenciar testemunho é violência. Joana viveu até 1932, vendo filha criar arquivos de testemunhos. Morreu aos 84. Sofri em silêncio 30 anos. Quebrar durante nascimento salvou-me e criou testemunho. Reaprender voz foi trabalho de vida. Paulo morreu em 1930. Ela foi forçada a silenciar sofrimento até manifestou visivelmente. Vi custo objetivamente. Não pude não ver mais. História tornou-se estudada por múltiplas disciplinas. Psicólogos documentaram: sistemas que punem expressão de necessidade criam trauma onde pessoas perdem capacidade de reconhecer e articular limites próprios. Joana trabalhou através de trabalho de parto porque reclamar era mais aterrorizante que arriscar dar à luz trabalhando. Historiadores estudaram: escravidão funcionava através de múltiplas formas de silenciamento, incluindo punir reclamação sobre condições. Manifestação de memórias durante nascimento de Joana criou testemunho visual inegável de custo de sistema. Filósofos examinaram: sistemas que negam direito de expressar necessidades e limites negam humanidade fundamental. Joana foi sistematicamente punida por reclamar até perdeu capacidade de reconhecer que tinha direito de articular emergências médicas. Em 1988, governo estabeleceu memorial. Central era a escultura de Joana, primeiro calada e trabalhando, depois gritando com memórias flutuando ao redor, depois com testemunho. Inscrição: em memória de Joana e todas forçadas silenciar sofrimento. Em honra de testemunho, demonstrando que verdade eventualmente manifesta e que testemunho não pode ser silenciado permanentemente. Descendentes, 463, compartilharam histórias de bisavó que sofreu calada 30 anos até testemunho manifestou-se visivelmente durante nascimento, demonstrando o custo de sistema que pune expressão de necessidade. No centro estava a verdade. Joana foi grávida e calada, suportou crueldade de trabalhar 8 horas em trabalho de parto sem reclamar porque sistema punia expressão de necessidade. Mas o que aconteceu depois? Memórias manifestando-se visivelmente durante nascimento, testemunho objetivo de 30 anos de sofrimento silenciado, testemunhas incapazes de negar custo que viram. Ninguém esqueceu porque é impossível esquecer evidência objetiva vista com próprios olhos. História ensina: primeiro, sistemas que punem expressão de necessidade criam condições onde pessoas arriscam vida por medo de reclamar. Segundo,
Manifestações que tornam sofrimento invisível visível têm poder transformador. Terceiro, testemunho objetivo é mais poderoso que relatos subjetivos que podem ser negados. Quarto, recuperação de silenciamento sobre necessidades é possível mas difícil. Quinto, testemunhas de manifestações de sofrimento carregam responsabilidade de não esquecer. Sexto, sistemas que requerem silêncio sobre sofrimento são insustentáveis quando o custo torna-se impossível de negar. Perguntas permanecem. Quantos são punidos por expressar necessidades hoje? Como protegemos direito de articular limites? Como criamos testemunho de sofrimento invisível? Como garantimos que testemunho não é esquecido convenientemente? História oferece testemunho. Punir expressão de necessidade quebra pessoas profundamente. Testemunho pode manifestar-se de formas impossíveis de negar. E sociedade onde pessoas podem expressar necessidades sem punição é mais justa. Se manifestação foi literal ou metáfora, lição permanece. Forçar silêncio sobre sofrimento tem custo real. Testemunho eventualmente emerge. E mundo onde expressão de necessidade é direito vale lutar. Mensagem final. Reconheça que punir reclamação é violência. Proteja direito de expressar necessidades e limites. Honre testemunho de sobreviventes. Trabalhe por sociedade onde ninguém sofre calada como Joana. Joana demonstrou que mesmo após 30 anos de silenciamento forçado, voz é recuperável. Que testemunho pode manifestar-se impossível de negar. Que verdade eventualmente emerge. E que futuro onde todos podem expressar necessidades vale todo esforço. Silenciar sofrimento quebra. Testemunho cura. Manifestação transforma. E mundo onde expressão de necessidade é protegida é mundo mais humano. Essa herança, não que sofreu calada, mas que testemunho manifestou-se durante nascimento, criando evidência impossível de esquecer de que silenciamento forçado tem custo real e imenso que deve ser reconhecido e confrontado.